Glórias a Deus, em nome de Jesus. Mais uma vez nós estamos aqui na Praça de Jundiaí para anunciar a palavra de Deus e trazer para todo mundo aquela mensagem linda, maravilhosa e espetacular do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus Cristo, Ele está aguardando e esperando que todos venham ao seu encontro. A Bíblia fala lá em Mateus capítulo 11, 28, ele fala o seguinte, que a gente deve recorrer a Ele nos momentos em que nós mais precisamos de ajuda e de socorro. E é o que ele fala aqui na sua palavra. Mateus 11, 28, ele diz o seguinte: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos. Estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, ele está conclamando a toda a humanidade e a todas as pessoas que venham de encontro a ele quem estiver precisando de ajuda e de socorro, né? E ele não vai recusar ajudar quem é que está precisando, porque foi ele mesmo que disse na sua palavra: todo aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu o lançarei fora. Então, todo aquele que o Pai dá, disse Jesus, vem a mim, o que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Então, não tem porquê nós não irmos até Jesus. Só um instante que eu vou colocar o carregador aqui, só um instante. Aqui. Glória a Deus, em nome de Jesus. Então, nós temos sempre que recorrer a Deus e a Cristo nos momentos de nós mais precisamos de socorro e de ajuda, porque a Bíblia fala que vão é o socorro do homem. O socorro do homem, meu amigo, ele é vão. E por quê? Porque não há poder no ser humano, né? Não há poder no ser humano para poder resolver os seus próprios problemas, quanto menos uns dos outros, né? A Bíblia fala: muitos confiam em carros e em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Então, nós sempre devemos confiar e esperar que Deus tem sempre uma solução boa para nós, para que a gente saia dos nossos problemas, né? E eu queria falar com você aqui um assunto muito importante sobre uma questão fundamental, que é a liberdade com que Deus nos deu para a gente poder servir a Ele. Deus deu a liberdade, o livre-arbítrio para toda a humanidade. Todo ser humano tem o direito de escolher e fazer a sua escolha aqui na Terra do que ele bem acha melhor. Tá? Deus não obriga ninguém a seguir a Ele, e o diabo também não obriga ninguém a ir atrás dele. Deus deu o livre-arbítrio. Então, nós temos essa opção, essa escolha na vida de Deus. Tá certo? E por que Deus faz isso? Ele dá a liberdade. Porque o único jeito de Deus saber o que há nos nossos corações é justamente através da liberdade. Você já deve ter ouvido falar naquele ditado que diz o seguinte, né? Se você quiser algum dia conhecer uma pessoa, dê poder a ela, dê bastante força para ela, e você vai ver direitinho quem ela é, né? Porque ela vai saber que com autoridade ela vai poder fazer o que ela quer. E é isso que faz o livre-arbítrio, ele dá poder para nós. O livre-arbítrio que Deus deu para todo mundo, ele é, na verdade, um poder que Deus deu. Poder de tomar decisão, poder de escolher o nosso próprio caminho, e de fazermos o que nós bem achamos melhor. Aí Deus vai saber direitinho o que há dentro do nosso coração.
Por isso que muitos estão fazendo as suas escolhas aqui na Terra. A maioria escolhe caminho ruim, né? E a minoria escolhe o caminho bom, que Cristo quer Deus. Por quê? Lá em Mateus capítulo 7, verso 13, a Bíblia fala, Deus dá um conselho, entrai pela porta estreita, porque espaçoso é o caminho que leva à perdição e à morte, e muitos entram por ele. Apertado, porém, o caminho que leva à salvação, e poucos há que o encontrem. Então, ele dá um conselho para você, entra pela porta estreita. Mas que porta estreita é essa? Porque, veja bem, nós seres humanos habitamos em um corpo físico. Você habita no corpo físico, eu habito no corpo físico, e esse corpo ele clama pelas coisas da carne. Por isso que a Bíblia fala que os que são da carne, para a carne se inclinam, mas os que são pelo Espírito Santo de Deus se inclinam. Então, nós aqui, seres humanos, habitamos no corpo físico. E por habitar em corpo físico, existem os clamores da carne. O apóstolo Paulo fala em Romanos, que se nós vivemos segundo a carne, nós morreremos. Mas se pelo Espírito Santo de Deus nós mortificarmos as obras da carne, nós então viveremos. Então nós devemos, sempre viver segundo a vontade do Espírito Santo. Então, como nós habitamos em corpo físico, existe uma luta, uma briga, vamos dizer assim, entre a carne e o Espírito. O Espírito combate contra a carne combate contra o Espírito, e esses se opõem um ao outro para que você não faça o que você quer. Tá? Então, só que você tem que escolher a quem você quer servir. Você tem o livre-arbítrio de você dizer, eu quero servir a carne, eu quero andar na carne, né? Como também você pode dizer, eu quero seguir o Espírito e andar no Espírito. Como está lá em Gálatas, né? O apóstolo Paulo dá essa indicação. Andai em Espírito e não cumprireis as concupiscências que há na carne. Por isso que muita gente nesse mundo sofre muito. Por quê? Porque ela quer andar na carne e quer que tudo termine para ela. Quer que tudo se acerte bem para ela. E não vai acontecer isso, porque a carne é inimizade contra Deus, porque ela não é sujeita à lei de Deus. E nem em verdade pode ser, como diz o apóstolo Paulo lá em Romanos. Então, nós temos que entender que se nós quisermos servir a Deus, nós devemos andar em Espírito. Mas para isso tem que tomar uma decisão, uma escolha que você tem que fazer. Você tem que fazer uma escolha. Né? Antigamente, no Velho Testamento, poucas coisas tinha quem tem que fazer para poder guardar a palavra de Deus. Né? Uma delas era evitar de adorar deuses que não são deuses, né? Imagem de escultura, né? Que eram coisas que, no entendimento de Deus, né? Eram coisas, pecados gravíssimos. E até hoje pecados gravíssimos. Mas só que, no Novo Testamento, as escolhas aumentaram. Os problemas aumentaram. Por exemplo, no Velho Testamento você podia beber bebida alcoólica, podia ter várias mulheres, né? Infelizmente, Davi, por exemplo, teve dezenas de mulheres, Salomão também, mas já no Novo Testamento isso é proibido. Isso é proibido. Né? Você não pode ter mais do que uma mulher que é a sua esposa e nem ter relação fora do casamento, e nem ter antes do casamento. Então é uma exigência que Deus faz. No Velho Testamento, você já podia fazer até praticar o ato de uma prostituta. Judá, por exemplo, teve um ato de uma prostituta e continuou sendo chamado servo de Deus do mesmo jeito. Né? Mas só que no Novo Testamento, essas coisas podem ser perigosas, porque a Bíblia fala que a prostituição, ela é, na verdade, uma inimizade contra Deus. Ela é um pecado grave contra Deus, porque é um pecado da carne. A Bíblia fala que aquele que se prostitui, peca contra o seu próprio corpo. Aquele que se prostitui, peca contra o seu próprio corpo. Porque o corpo é templo do Espírito Santo que provém de Deus. Né? O nosso corpo, ele não é para a prostituição, mas sim para o Senhor. Então nós devemos oferecer o nosso corpo em sacrifício vivo e suave e agradável a Deus e prestar a Deus um culto racional para Deus. Então não podemos fazer a coisa de qualquer jeito para Deus e para Cristo e dizer que nós seremos abençoados e não seremos abençoados com isso nenhuma. Se nós andarmos da carne, nós vamos morrer. Então nós temos que tomar a decisão correta. Por isso que Deus deu o livre-arbítrio para todo ser humano, para que você escolha o caminho certo que você quer seguir, escolha o caminho certo que você quer seguir. Por isso a humanidade hoje ela está desvirtuada. Não é?
ela está desvirtuada. E por que ela está desvirtuada? Porque eles estão seguindo, segundo o entendimento deles, os caminhos que não são bons diante de Deus. A Bíblia fala lá em Provérbios: há caminhos que para o homem parecem direito, mas o fim deles são caminho de morte. Então, o que é um caminho de morte? É todo caminho que não agrada a Deus, todo caminho que Deus não autorizou. Né? Eu vou ler aqui para você alguns versículos da Bíblia aqui, que mostra que nós devemos tomar sempre a decisão correta. Você quer ver? Em 1 Coríntios 10, 23, 1 Coríntios 10, 23, o apóstolo Paulo, ele nos dá um recado muito interessante. Ele fala assim, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. E há um outro versículo que fala, mas nem todas as coisas me convêm. Então, tudo é lícito para você. Deus não te proíbe de nada, e nem o diabo te obriga a nada. Mas só que esses caminhos vão ter uma consequência, porque a Bíblia fala, tudo que o homem semear, isso mesmo ele vai colher. Tudo que você plantar, você vai colher. O que semeia na carne vai colher a corrupção, o que semeia no Espírito vai colher a vida eterna. Então, é a escolha que você tem que fazer, é a decisão que você tem que fazer. Né? Os que andam na carne, se você escolher servir a carne, você não vai ter paz com Deus. E todas as coisas são lícitas para você, você pode fazer o que você quer da sua vida. Mas as consequências, elas virão. Por que na igreja, às vezes, as pessoas padecem de coisas muito feias e muito graves? Elas tomam uma decisão errada. Não querem fazer um trabalho bom para Deus, não pregam, não evangelizam, não vêm para a igreja corriqueiramente, não tem prazer em servir ao Senhor. E aí o que acontece? Deus não tem como abençoar essas pessoas. E vira e mexe, o mal está pegando elas. E alguns até partem mais cedo desse mundo, porque resolvem fazer a coisa do jeito que elas querem. E do jeito que elas querem, não podem fazer. Né? Por exemplo, você tem uma igreja, onde você frequenta ela, você tem que participar dos cultos da igreja. Tem culto quarta-feira, você tem que ir. Tem culto domingo de manhã, você tem que ir. Tem culto domingo à noite, você tem que ir. Né? A Santa Ceia, você tem que participar. Esses tempos atrás, aí, uns 2, 3 meses, eu perdi um grande companheiro meu, que me ajudava muito. E era crente, mas nunca quis se batizar e nem quis frequentar uma igreja. Era um desigrejado. E eu, na minha mente, no meu coração, eu falava assim, esse rapaz vai ter um problema um dia. Ele está brincando com Deus. Ele está querendo servir a Deus do jeito dele não vai dar certo. Sabe o que aconteceu? O camarada já não sabia, mas ele estava com câncer avançado no intestino. Um dia passou mal, foi para o médico, chegou lá no médico, o médico fez o exame, e aí percebeu que alguma coisa errada havia no seu intestino, marcaram uma cirurgia, no que marcaram a cirurgia, tiveram que arrancar todo o intestino dele, porque já estava todo comprometido pelo câncer. Aí, como deu metástase, rapidamente o camarada se foi. Em 15 dias a pessoa morreu. E era uma pessoa que pregava às vezes o evangelho, a gente pregou muitas vezes junto, mas nunca quis se batizar, eu nunca quis ir para uma igreja, frequentar uma igreja, para poder tomar a ceia do Senhor. Quer dizer, levou o caso na base da brincadeira. E dentro das igrejas, meu amigo, tem isso aos montes. A pessoa vai para a igreja, chega atrasado, não participa do culto de oração, que é aquele culto preparativo para poder a gente participar do culto da igreja. Então, quer dizer, ele faz a coisa do jeito que ele quer. Chega, faz a coisa do jeito que ele quer. E isso vai ter consequência, porque está plantando para colher mais tarde. Ele está plantando para colher mais tarde. E vai colher. Vai colher. Por isso, nós devemos verificar como é que nós estamos andando perante Deus. Sempre, todo dia, nós devemos estar verificando como é que nós estamos andando perante Deus. Eu vou ler aqui para você também, Josué 24:15, que quando o povo de Israel estava saindo do Egito, estava saindo do Egito, Moisés já tinha morrido, então Josué estava no comando, e ele deu um recado para o povo antes de morrer. Olha só, olha o que Josué falou.
Aqui, ó. Agora, pois, temei ao Senhor e serviu com sinceridade e com verdade, e deitai fora os deuses os quais serviram vossos pais, além do rio Jordão e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então respondeu o povo: nunca nos aconteça de deixarmos o Senhor para servir a outros deuses. Então o povo tomou também uma decisão. Na hora eles tomaram uma decisão, na hora. Eles escolheram servir a Deus. Mas lá na frente, uns 50 anos, 40, 50 anos depois que Josué morreu, o povo que começou a servir os deuses, que não eram deuses conhecidos nenhuma. Demônios, né? Na verdade, quando a Bíblia fala lá em Êxodo capítulo 20, não terás outros deuses dentro de mim, não é que Deus está sendo meio egoísta, querendo uma coisa só para ele, não. É porque Deus sabe claramente que o diabo quer ser adorado. E ele planta Deus mentiroso no coração do ser humano, para inventar sistema de adoração que não é aquele que Deus criou lá no Monte Sinai, que é só para ele. Culto e adoração é só para Deus. Então Deus, já sabendo disso, avisou o povo: ó, vocês não terão outros deuses diante de mim. Por quê? Porque Deus sabe claramente que tudo que não é Ele é demônio. É demônio. Né? Esses deuses que o brasileiro hoje invoca aí, ou crê aí, essas coisas de entidade maligna aí, de condomblé, de feitiçaria, isso é tudo demônio. Iemanjá, o Molu, Orixá, Ianzã, Ogum, esse negócio todo aí, isso é demônio. E que atrai essa desgraça para as pessoas. Né? Por isso que uma pessoa que é de Deus não pode nunca entrar num lugar desse, nem pedir nada para aqueles bichos que estão lá dentro. Porque a pessoa tem que servir a Deus com alegria. A própria Bíblia fala: servir ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com cântico, sabendo que o Senhor é Deus. Foi Ele e não nós que nos fez ouvir a sua e ovelha do seu pasto. Entrai pelas portas dele com louvor. Isso é o que a Bíblia fala, o Salmo de Davi que fala isso. Né? Servir ao Senhor com alegria. Mas Deus, eu sempre nos apresentar diante de Deus, orar, clamar ao Senhor, buscar sua face gloriosa, invocar o seu nome santo. Todo crente tem que dizer em roupas e orações, adorando, bendizendo, glorificando o Senhor, exaltando o Senhor. Mas não é o que se vê hoje. O que se vê hoje é crente indo para a igreja de qualquer jeito, de qualquer maneira, né? Vai no domingo, não vai no outro, vai de manhã, não vai à noite. Já não basta que é pouco a quantidade de culto, né? Igrejas tradicionais têm poucos cultos. É um cultinho de manhã de quarta-feira, um culto de domingo de manhã e um culto à noite. Quer dizer, já é pouca coisa. E mesmo essa pouca coisa a pessoa não vai, quer dizer, acaba ficando. Aí quando surge alguma doença, alguma coisa, é um clamor geral. Oh, Deus cura, oh, Deus abençoa, oh, Deus não sei o quê. E aí o que acontece? Deus acaba não ouvindo a oração, porque as pessoas não atendem o clamor de Deus para poder louvar o seu nome, e aí a pessoa acaba morrendo daquele mal. Né? Acaba morrendo daquele mal. No dia da ceia do Senhor, lá em Coríntios, que a Bíblia dá uma advertência, né? A Bíblia fala que ali a pessoa pode dizer assim: ah, mas pregador, peraí. Não é por causa disso que a pessoa fica doente, mas a Bíblia diz que é. A Bíblia diz que é. Né? Sabe por quê? Porque o apóstolo Paulo fala assim, ó, lá na chamada da Santa Ceia: por isso que há entre vós muitos doentes, muitos que morrem, né? Muitos fracos, né? Porque se nós examinássemos nós mesmos, nós não seremos julgados, mas como nós somos julgados pelo Senhor, somos repreendidos por Ele para não sermos condenados por esse mundo. Então, algumas doenças que surgem em nós, e algumas fraquezas, é por causa que nós não guardamos a palavra de Deus, não andamos no seu caminho, não fazemos a sua vontade. Né? E nós devemos fazer a vontade de Deus, né? Tomar a decisão certa, fazer a escolha certa, né? Para a nossa vida. Eu vou continuar lendo aqui para você aqui, ó. Mais um versículo, Deuteronômio 30, 19. Dá uma olhadinha. Deuteronômio 30, 19. Olha o que a Bíblia fala aqui, ó. E é Deus, hein, falando. É Deus falando, não é o homem falando, não.
Deus falou assim, ó, os céus e a terra tomam hoje por testemunha contra vós, de que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Olha aí, Deus pegou o céu e a terra por testemunha. Você vê? Como os seus sozinhos testemunham. Deus não tem necessidade de testemunha, mas é só para que ninguém diga que ele tirou a liberdade da pessoa, que, ele não tem, que as pessoas não têm o livre-arbítrio, que Deus está oprimindo, obrigando elas a servir a Deus. Então, e Deus não está obrigando, não, ele está dando a opção para ela. E Deus coloca as incógnitas, mas ele já dá o conselho. Ele diz o seguinte na sequência: escolhe a vida para que vivas tu e a tua descendência. Olha que maravilha, né? Deus dá o conselho e dá também a dica. Eu vou ler de novo. Os céus e a terra tomam hoje por testemunha contra vós, de que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e toda a tua família. Olha aí que maravilha. A descendência de uma pessoa, meu Deus, é abençoada quando ela teme a Deus e guarda a sua palavra e anda nos seus caminhos. Por exemplo, essa decisão aqui que Deus pede para as pessoas tomar, que Deus pede para a pessoa tomar, escolhe, pois, a bênção para que viva, é quando você aceitou, por exemplo, Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador de sua vida, e entregou sua alma para Cristo, você fez um pacto com Ele. Você fez um pacto com Ele de seguir a Cristo até o fim da sua vida. Como no casamento, quando a pessoa, por exemplo, o cônjuge vai casar, o padre ou o pastor não chega lá falando assim, que você tem que servir essa pessoa, ajudar essa pessoa na doença, na morte, na fraqueza e tudo mais, até o fim da sua vida. Você jura, e aí ele diz assim, juro, tanto ele quanto ela. E depois é colocada uma aliança no dedo, uma aliança como se fosse uma aliança mesmo de casamento, para a pessoa poder provar que vai amar aquela mulher e aquela mulher vai amar aquele homem até o fim da sua vida. Quer dizer, é tipo um contrato que está sendo feito ali. Quando você aceitou Jesus Cristo, foi criada ali uma aliança entre você e Deus, entre você e Cristo. E você seguir a Cristo todos os dias da sua vida. Você seguir a Cristo todos os dias da sua vida. E nunca se apartar dele, jamais. E nunca trair Jesus Cristo, porque quando você peca, você está traindo Jesus Cristo. Você sabia disso ou não sabia? Quando você adultera, você fornica, você está quebrando a aliança que Deus fez com você e você fez com Ele naquele dia que você aceitou Jesus Cristo e passou pelas águas batismais. Por isso que o crente tem que ser fiel. O crente tem que ser fiel. Você não pode jamais, de jeito nenhum, abandonar o caminho. Porque a Bíblia fala pela boca de Cristo: aquele que pega no arado e olha para trás, não é apto ao reino de Deus. Não é apto ao reino de Deus. O que é pegar no arado? Pegar no arado é quando você aceita Jesus Cristo. E olhar para trás é quando você se lembra da vida velha. Se lembra da pinga, da cachaça, se lembra da boate, das musiquinhas do diabo, do carnaval. Aí você começa a se lembrar daquilo lá e quer voltar para trás. É quando você pegou na lado e está olhando para trás. E Cristo dá um conselho: lembrai-vos da mulher de Ló. O que a mulher de Ló fez? Os anjos de Deus, antes de destruir Sodoma e Gomorra, avisaram a Ló e a sua mulher: vocês vão, sigam, mas não olhem para trás, de modo nenhum, olhem para trás. E quando Ló estava saindo com essa esposa, a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. Porque ela olhou para trás e desobedeceu a ordem do anjo de Deus. E isso, Cristo colocou como exemplo para nós. Se nós olharmos para trás, lembrarmos da vida velha, nós vamos ter nosso coração endurecido. Como a mulher de Ló, que virou uma estátua de sal. Porque a pessoa se endurece pelo engano do pecado. A Bíblia fala em Hebreus que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Porque o pecado, meu, tem um poder muito grande de endurecer o coração de uma pessoa contra Deus. Por isso que muitos crentes saem da igreja e nunca mais voltam. Não volta. E por que ele não volta? Ele não volta porque o coração dele está endurecido pelo engano do pecado. Então ele passa a querer ficar na vida pecaminosa que ele se encontra, Passa a querer ficar na vida pecaminosa. Não tem mais o desejo de voltar.
E tem muitos crentes, né, que ainda acompanham o desejo dele. Por exemplo, quando uma pessoa chega assim a falar, eu não vou mais na igreja, não quero mais saber de igreja, tá? Não é porque ela, na verdade, está saindo, é porque Deus já saiu da vida dela e ela está só cumprindo aquilo que já está no coração dela. Porque, meu amigo, não dá para a pessoa viver dentro da igreja, que é um ambiente espiritual, sendo carnal. Se você for carnal, você não vai aguentar o ambiente da igreja, que é o ambiente de adoração, de culto. Você vai querer sair. Tem muita gente da igreja que eu acompanhei a queda delas, eu vi a queda delas. Hoje elas estão desviadas, não conseguem mais voltar para a igreja. Você fala assim, fulano, vem para a igreja. Fulano, vamos participar dos trabalhos da igreja. Dá um monte de desculpa, mas não volta mais. Sabe por quê? Porque o coração dele está endurecido pelo engano do pecado. E isso nós devemos tomar cuidado. Se nós levamos Deus na base da brincadeira, na base do banho-maria, porque quer receber a Deus na base do banho-maria, fazendo do jeito que a gente vê as coisas, não colocando nosso coração verdadeiramente naquilo, Deus não vai poder manter a gente dentro da igreja. Não vai poder. Porque é assim, deixa eu tentar explicar para você. Quando você aceita Jesus Cristo e crê na sua palavra, Deus, ele abre as portas para você, Abre as portas para você entrar. Porque por isso que a Bíblia fala no Evangelho de João, Todo aquele que vai dar, vem a mim. E o que vem a mim, de maneira nenhuma, eu lançarei fora. Então, quando você se converteu, Deus deu você para Cristo. E Cristo recebeu de braços abertos. Foi uma extensão da mão de Deus você se converter. Na verdade, não é você que se converteu, eu que me converti. É Deus que nos converteu. Deus que nos converteu. Foi o Espírito Santo de Deus que me converteu. E converteu você também. Tá? A Bíblia fala que ninguém pode vir a mim se o Pai que me deu não o trouxer. E eu o ressuscitarei no último dia. Então você só pode ir até Deus e até Cristo se Deus trouxer você. Se Deus não trouxer, você não tem como chegar até Deus. Isso aí é uma permissão de Deus. Se converter, aceitar Jesus Cristo, é uma permissão de Deus. Então você não pode imaginar que isso provém da gente, ou provém de você. Isso provém de Deus. A própria Bíblia fala aqui, em Efésios capítulo 2, vou ler para você aqui, Efésios capítulo 2, a Bíblia fala aqui o seguinte, Aqui, capítulo 2, verso 8, ele fala o seguinte, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Está vendo? É dom de Deus, não vem. E ele diz o seguinte, não vem das obras para que ninguém se glorie. Então, quer dizer, não adianta você fazer boas obras para se converter, que é Deus que faz isso mediante a fé. Ele deu a fé para você, permitiu que você se aproximasse dele, e depois ele se aproximou de você. Agora, se você não cultivar isso, não facilitar isso, Deus não vai ter como te carregar no colo. Eu quando ouço certo tipo de ditado aí, quando eu não pude, Deus me carrega no colo. Deus não carrega ninguém no colo, meu amigo. Se você não souber andar com seus próprios pés, você não vai ter condição de andar com Deus, não. Não vai ter condição. Você tem que ter força em você. A força que Cristo deu para você poder andar com as suas próprias pernas. Você não nasceu aleijado, Então você tem que entender que você tem que andar com seus próprios pés, buscar, porque no começo Deus, ele fez tudo para você. Ele foi lá, buscou você, alegrou você, tirou o mal do seu coração, libertou você do pecado, para cumprir aquilo que a palavra de Deus fala no Evangelho de João, capítulo 82. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, Jesus Cristo libertou você pelo conhecimento da verdade. Ele abriu os olhos do seu entendimento, para você compreender a sua vontade e a sua verdade, e você então se converteu. Mas agora, daqui para frente, você tem que, se você quiser alguma coisa, você vai ter que buscar. Porque Deus já fez muito por você. Foi lá, te buscou, te trouxe, limpou, repreendeu os demônios, que fez você parar de... Os demônios fazem você fumar, beber, jogar, você parou com tudo isso. Mas agora, se você não cultivar, Deus não vai poder manter. Os demônios podem voltar, viu? Você sabia disso? Os demônios podem voltar? Para quem é de Cristo tem que saber isso. A própria Bíblia fala, acho que é 13, 14 de Mateus, a Bíblia fala que quando o espírito imundo sai de um homem,
Eis o errante por lugares áridos, à procura de descanso, e não encontrando, diz assim: voltarei para a casa de onde saí. E aí ele volta para lá, encontra aquela casa adornada, varrida e limpa. E aí o que ele faz? Chama lá os 7 espíritos pior do que ele, e vem e habita naquele homem, e aos últimos estados dele, pior do que o primeiro. Isso pode acontecer com qualquer um. Isso aí, se a pessoa não for vigilante, os demônios que um dia saem de você, fazer você beber, fumar, cheirar, se prostituir, eles vão voltar esses demônios. Só que eles vão voltar com outros 7 espíritos piores. E sabe o que vai acontecer? Você vai cair, você vai tropeçar, e vai desagradar a Deus, e pode ser condenado ao inferno. E é o que Deus não quer. Por isso você tem que se manter firme e forte no Senhor. A Bíblia fala: sede firmes e abundantes na obra do Senhor, porque o vosso trabalho tem um grande e avultado galardão, ou tem uma grande recompensa. Né? Então nós temos que ser firmes no Senhor a cada dia e a cada hora que passa. Né? Quanto mais que a gente vê, como diz lá em Hebreus, quanto vezes que se aproxima aquela hora. Qual hora? A hora da vida de Cristo. Cristo uma hora vai voltar, porque ele prometeu que vai vir buscar a sua igreja, e a igreja somos nós, né? Não é esses templos de madeira, de pedra, não. A igreja somos nós. A vida de Cristo já está próxima, e você tem que tomar cuidado para que você seja achado por Deus e por Cristo, em santo trato e piedade, como diz o apóstolo Pedro. Né? E vamos sempre manter a nossa vida limpa, bonita, santa perante Deus e perante o Pai, para que Ele se agrade de nós. Isso aí tu faz através da ida para a igreja, participar de todos os cultos, de quarta-feira, domingo de manhã, domingo à noite, viver em roubos e orações, participar das vigílias, né? Viver na Bíblia, examinando a Bíblia. Jesus Cristo falou assim na sua palavra: examinai as Escrituras, porque vós que dais nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então, você deve sempre examinar as Escrituras, tá? Que é a palavra de Deus, que a Bíblia ela é a palavra de Deus, tá? Ela é a palavra de Deus. Você tem que examinar ela, porque se você não examinar ela, você não vai ter conhecimento. E se você não for para a igreja, você não vai ouvir a palavra de Deus. E a Bíblia fala lá em Romanos, capítulo 10, 17, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Quanto mais você ouve a palavra de Deus, meu amigo, mais a fé vai sendo brotada em seu coração. Você já viu, por exemplo, uma criança, ou vamos dizer assim, um adulto, que não foi na escola saber ler e escrever? Você já viu isso? Eu nunca vi. Por que muitas pessoas são analfabetas? Não sabem nem ler e escrever? Porque nunca foram à escola. Nunca foram à escola. Né? Nunca tiveram um professor diante deles para ensinar. Então são analfabetos. Assim também a pessoa que não vai na igreja. Ela é uma analfabeta espiritual. Ela não sabe quando confiar em Deus, quando confiar em Cristo. Ela não sabe como proceder diante de um perigo, diante de uma coisa, diante dela, porque ela não tem conhecimento. Havia uma pessoa na igreja lá, que se converteu, e eu às vezes tive umas conversas com ela, né? E eu falo assim: irmão, você está lendo a Bíblia? Você está examinando a Bíblia? Não, não precisa disso não. Eu leio isso aí uma vez ou outra, não tem necessidade, eu vou para a igreja. E eu percebi que ele estava sofrendo uma transformação interior realmente. Deus converteu ele. Mas esse rapaz não quer saber de ler a Bíblia. O que aconteceu? O diabo, meu amigo, ele tem o direito de assediar todo mundo. Tá? É um direito que parece que não é um direito verdadeiro, mas é um direito, porque ele é demônio. Ele escolheu ser inimigo de Cristo e de Deus. Então, ele vai persuadir a todo mundo a que venha para o lado dele. E se a pessoa não estiver esperta, ela pode, infelizmente, escorregar e cair. Né? E a Bíblia nos prepara para essas coisas. Portanto, a leitura da Bíblia diária é fundamental para evitar que você caia. A Bíblia fala: aquele que está em pé, cuide para que não caia, porque quando você cai, meu irmão, você cai diante da mão do diabo. Sabia disso ou não sabia? A Bíblia fala, na primeira epístola de João: quem peca é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Então, se a pessoa se converte a Cristo, mas continua no pecado, ela vai continuar presa na mão do diabo. O diabo vai continuar prendendo ela e amarrando ela. Não vai adiantar para nada ela ir para a igreja. Ela tem que obedecer a Deus, meu Deus. Ela tem que obedecer a Cristo. Né? Todos nós devemos obedecer a Deus e obedecer a Cristo para que a nossa vida seja uma bênção diante de Deus. Tá
certo? Ó, acabei de trazer essa mensagem para você, tá bom? Da escolha que nós temos que fazer. Você um dia tomou uma sua decisão. Se você não tomou, tome essa decisão. Aceite Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador da sua vida. E você que já aceitou, fique firme. Não fique com intriga na igreja, arrumando confusão para irmão. Coopere com os irmãos que pregam a palavra. Pregue você também a palavra, evangelize. Você sabia? A Bíblia fala pela boca de Cristo no Evangelho de João: se alguém me serve, o Pai o honrará. Então, se você servir a Deus, se você servir a Cristo, Deus vai te honrar. Vai te honrar com saúde. Por exemplo, eu, graças a Deus, eu me converti aos 21 anos de idade, dia 19 de abril de 1982. E eu sempre preguei a palavra, sempre fui o evangelista pregador. Eu nunca conheci um hospital, nunca conheci uma cama de hospital, nunca conheci um tratamento, seja ele qual for, de tratamento seja lá qual for, nunca tive doença, nunca sofri uma fratura, nunca tive nenhum tipo de problema. Mas o que aconteceu foi um pequeno acidente de moto, né? E algumas gripes que eu peguei, alguma coisa assim. Fora isso, eu nunca tive problema, mas está cheio de pessoas dentro da igreja, infelizmente. E está cheio de toda sorte de problemas. É mal de Alzheimer, é mal de Parkinson, é andador, é cadeira de roda, é problema na coluna, pressão baixa, pressão alta, colesterol, infarto, derrame, problema não sei na onde, problema aquilo, amputação, operação. Não, o cara é hipocondríaco, mas não sai dos hospitais. Por quê? Porque alguma coisa está errada. A Bíblia fala, lá em Provérbios, que a maldição sem causa não se cumpre. Tem maldição, meu amigo? Tem que ter uma causa. Você não pode imaginar que tudo é fruto do acaso. Nada é fruto do acaso. Tudo é fruto da desobediência. Você tem que entender isso aqui. Tem pessoa que vai para a igreja como turista. Chega lá na igreja assim, nem dá a paz do Senhor, não cumprimenta, não vê a cara de ninguém. Nem percebe, ele entra pela igreja como se fosse estivesse entrando, sei lá, num supermercado, lá, não quer nem ver a cara de ninguém. Quando cumprimenta, é aquele cumprimento de mexeruquinha, mas aliás, nem a paz do Senhor não dá. Nem a paz do Senhor não dá. É bom dia ou boa tarde. A paz do Senhor sumiu, desapareceu. A paz de Cristo, aí você manda lá no WhatsApp lá, uns bons dias, boa tarde, boa noite, sempre no nome de Jesus Cristo. Primeiro dizendo a paz de Cristo a todos os irmãos. A resposta deles é: bom dia, irmão, boa tarde, boa noite. Como que diz assim, acaba com esse negócio de paz do Senhor. Deixa isso para lá, dá só um bom dia e acabou. Você entendeu, meu amigo? As igrejas estão afastadas do Evangelho. As igrejas estão afastadas do poder de Deus. E a cada dia que passa está piorando. O próprio Jesus Cristo falou assim nessa palavra: porventura, quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? E diz também: e por se multiplicar a iniquidade do mundo, o amor de muitos se esfriará. E é o que está acontecendo. Mas quando ele fala amor, ele não está se referindo sempre a amor pelo próximo, mas sim amor a Deus. O amor a Deus está se esfriando a cada hora. As pessoas não amam a Deus, porque quem ama a Deus, meu amigo, guarda a sua palavra. Jesus Cristo falou, João capítulo 14: quem me ama, guarda meus mandamentos. E se alguém me ama, será amado por meu Pai. E viramos para esse homem e falamos desse homem morada. Então Deus quer fazer morada, meu amigo. Ele quer fazer morada no coração de toda a humanidade. Mas precisa que você guarde a sua palavra. Valorize a sua palavra. Valorize esse livro aqui, lendo ele todo dia, pregando, evangelizando, falando do amor de Deus. Senão, você vai ficar para escanteio. Deus não vai poder conservar você na fé se você não guardar a sua palavra. Porque no começo, ele tolerou muita coisa de nós. Tolerou muita coisa. A gente tropeçava, caía, mas agora não. Agora a cobrança vai vir. Por isso que às vezes as pessoas ficam sem entender assim, mas fulano tal se converteu, era aquela fogueira, era aquele sapatinho de fogo, sapatinho de fogo, e hoje está aí, desviado. Sabe por quê? Porque ele não cultivou a fé, ele nem cultivou as obras. Ele achou que Deus ia segurar ele sem oração, segurar ele sem leitura da Bíblia, segurar ele sem ir para a igreja todos os domingos. E Deus não vai fazer isso não. Não vai fazer isso não. Se você não cultivar a fé, se você não obedecer,
se você não amar a Deus, você infelizmente, lamentavelmente, vai ser destruído pelo diabo. O diabo vai fazer parte da tua vida. E Deus não vai poder evitar isso não, tá? Porque isso aqui é uma batalha, meu amigo. É uma batalha. Você tem que batalhar todos os dias contra Satanás. Porque o diabo não deixa de ser diabo no dia da vida. Ele não deixa de ser diabo na segunda, nem na terça, nem na quarta. Eu tenho que ser o diabo os 7 meses da semana, os 30 dias do mês, os 12 meses do ano. E nós devemos ser crentes assíduos e amorosos, e crentes obedientes, todos os dias da vida, de segunda a segunda, todos os dias a semana do mês, e todos os 12 meses do ano. Podemos ser fiel, porque o diabo deixa de ser diabo, nós também não podemos deixar de ser crente. Se o diabo é determinado para fazer o que não presta, nós devemos também ser determinados para amar a Deus e glorificar o seu nome. Foi isso que deu a vitória para Cristo e para os seus discípulos. Por que Cristo venceu lá na cruz do Calvário? Só sofrendo, porque ele foi fiel. Ele foi fiel. Jesus Cristo nunca saiu da presença de Deus, meu amigo. Jesus Cristo nunca saiu da presença de Deus, um minuto sequer, ele não saiu da presença de Deus. Tá bom? Em nome de Cristo. Tá bom? Então foi uma mensagem muito boa. Espero que você tenha gostado dessa palavra, e que ela te abençoe, te erga e faça você ser firme, forte e fiel no Senhor, tá bom? Sede firmes e fiéis, é ele que diz a Bíblia, tá bom? Foram 41 minutos de pregação, estou dando por iniciado aqui o trabalho. Vou pedir a você que está aí do outro lado aí, compartilhe esse vídeo, tá? Compartilhe, dê os likes, se inscreva no canal, se inscreva, ajude a pregar a palavra. Porque quando você se inscreve no canal, tá, você ajuda o canal a progredir. E o YouTube também. Quer que você dê os likes e comente. Porque isso é importante para eles. É exigência do YouTube, não é exigência minha não. Então, faz isso aí, tá bom? Deus vai te abençoar grandemente. Você não pode pregar, mas tem outros que podem. Contribua também com a obra de Deus, tá bom? O nome do meu canal é José Roberto Almeida 6474. José Roberto Almeida 6474. Compartilhe, mande para o vizinho, para o colega, para o amigo, para pessoas que você às vezes nem sequer conhece. Às vezes ela vai se converter com um vídeo desse. Ela vai se converter e aceitar Jesus Cristo com um vídeo desse. Tá bom? E coopere com o canal também, financeiramente. Já que ele não tem cooperação de ninguém, nem de igreja nem de ninguém, precisa que alguém coopere. Tá? O Pix meu é 103-846-978-36. Tá bom? Vou repetir. 103-846-978-36. Banco Itaú S.A. José Roberto Almeida. Tá bom? Então fica assim esse recado para você. Contribua, ajude, tá? Não fique só achando que guardando dinheiro na conta lá. Se você morrer, aquilo vai ficar lá. Ele vai ficar lá, não vai prestar para nada. Tá? Então, coopere, ajude, não só eu, como outros pregadores também, e a igreja também. Tá bom? Em nome de Jesus. Vou dar por iniciado aqui o trabalho evangelístico, tá bom? Graças a Deus. Deus permitiu que nós fizéssemos essa pregação, foram 43 minutos de mensagem. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. E que faça você progredir e prosperar. Tá bom? Da graça de Deus. Amém, em nome de Jesus. Glória a Deus, abençoe. Que o Senhor nosso Deus dê paz na oração. Vou só fazer uma oração final para encerrar. Deus eterno, grande e poderoso Deus, abençoe quem recebeu a mensagem aqui na praça, que também os que vão receber aí no telefone celular. Que eles cresçam e fortaleçam no Senhor na força do seu poder e sejam abençoados pelo sangue de Cristo, pelo poder de Deus. É o que eu peço em nome de Cristo, em nome de Jesus. Ora, vem, Senhor Jesus. Amém, e amém, e amém. Então, está dando encerrado aqui o trabalho, tá bom? Deus te abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém.